Pessoal, últimas aulinhas da apostila 2. Estamos absolutamente em dia com a nossa matéria, né? Terminando aí o antes das férias, terminando a apostila 2. Totalmente em cima na matéria. Eita, assunto importante esse, gente. Vixe, vixe. Vou explicar devagarzinho. O exercício 1 que nós vamos fazer daqui a pouquinho é o mais completo da face da Terra. É um dos melhores exercícios que eu já vi na minha vida desse assunto. Nossa, muito, muito sensacional para você aprender. Dois tipos de energia do tipo potencial. Aqui eu estou colocando como título das nossas 3 aulas 3 energias: potencial, cinética e mecânica. Cinética você já sabe, é o mv² / 2, energia que o corpo possui quando ele tem velocidade. Essa é a cinética. A potencial, que pode ser assim ou assim, eu vou explicar as duas ao mesmo tempo, tá? A palavra potencial indica uma energia armazenada para poder ser utilizada. Ela pode ser utilizada ou não. Então, quando eu pego esse objeto aqui, eu sempre falo nisso, né? E subo com ele, eu estou armazenando nele uma energia. Por isso chama potencial. Potencial para cair, gravitacional. Potencial quando você tem uma mola que está esticada ou comprimida, tipo um elástico, né? Tipo um estilingue. Você tem a energia armazenada na forma elástica. Muito bem. Eu vou fazer aqui um desenho rápido de uma descida, ó, pá. Tá aqui uma descida e tá aqui um objeto qualquer, bolinha, bloquinho, tanto faz. Em 3 posições, gente, ó, em 3 posições. Vamos supor que aqui você tenha 10 metros de altura. Vamos supor que aqui você tenha 4 metros. Esse bloquinho tem uma massa e papapá, né? Vamos supor que a massa dele seja de 2 quilogramas, ó, e que o G local seja 10. Eu estou colocando aqui uns numerozinhos só para a gente entender mais fácil. Pessoal, qual que é o peso desse bloquinho? É 20 newtons, né? O peso dele é 20. Então, força-peso, 20 newtons. Se ele andar daqui até aqui, eu vou chamar de ponto A, aqui de ponto B, aqui de ponto C. Se ele for de A até C, qual que é o trabalho do peso? O trabalho do peso, peso vezes H. Lembra que a gente já viu isso? mgh. Então vai ser 20, ó, 20 vezes 6, porque a diferença de patamar aqui é de 6. Então será de 20 vezes 6, 120 joules. Por que é positivo? Porque é uma descida. O peso ajuda a descida. Então, o deslocamento aqui em termos de patamar foi de 6 metros. 6 vezes 20, 120. Legal, tá bom. Agora, veja lá. Aqui embaixo, pessoal, a gente chama de chão, né? Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Nós que estamos estudando os exercícios, estudando a matéria, nós podemos e devemos fazer isso que eu vou fazer agora. E eu vou fazer isso direto nos exercícios. A gente vai dizer, principalmente no desenho que está lá, o que você vai fazer, onde que é o nível 0 de altura. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu vou falar que isso aqui é escolhido, viu? Eu posso falar que aqui é o 0, eu posso falar que aqui é o 0, eu posso falar que aqui é o 0, em qualquer lugar. Geralmente o chão é o nível 0, mas isso não é obrigatório, tá? Se aqui no chão é o nível 0 de altura, eu escolhi isso, aqui vai ser a altura 4 metros, aqui vai ser a altura 10 metros. E se eu escolher aqui como sendo nível 0, tipo um prédio, que aqui é onde você entra no prédio, é o térreo. Ah, mas esse prédio, esse edifício, tem garagens subterrâneas. Ah, eu deixei o carro lá na garagem. Eu vou para um lugar mais abaixo do nível 0. Então eu vou para uma energia negativa, sim.
Dessas energias aqui, ó, eu estou chamando a potencial daquela que pode ser negativa, a potencial gravitacional. Você vai perceber no estudo que a potencial elástica não pode ser negativa, que a cinética não pode ser negativa. Só a potencial gravitacional que pode ser negativa. Quando eu vier para um nível abaixo do nível zero. E esse nível zero é a gente que escolhe. Tá bom? Durante os exercícios você vai perceber isso. Se aqui é o zero, eu vou calcular aqui, e depois aqui eu vou escrever assim, ó, qual que é a energia gravitacional no A? Qual que é a energia gravitacional no C? No B ela é zero. Por quê? Porque nós escolhemos. Essa é a ideia. A gente escolheu que aqui a altura é zero. Energia potencial gravitacional depende da altura. Como é que calcula? mg altura. mg altura. Aqui é a altura do ponto C, aqui é a altura do ponto A. Por quê, hein? Por que é mgh? mg é o peso. E a altura é a altura. E peso vezes altura é igual ao trabalho do peso. Eu acabei de fazer essa conta. 20 vezes 6, ó. A altura daqui até aqui é 6. 20 vezes 6 tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, gente. O trabalho do peso, que foi realizado 120, o que é trabalho? Foram gastos 120 joules da energia que eu dei para esse objeto. Eu não fico falando, eu vou suspender o objeto, eu vou dar uma energia para ele. Vamos calcular a energia que ele possui no ponto A? O peso é 20. Aqui é 10, então eu tenho 200 joules de energia no ponto A. Agora, quando ele chega em C, quanto que é a energia? É 20 vezes 4 é 80. No ponto C, a energia é 80. Mas era 200 aqui. Agora é só 80. Gastou. Gastou quanto? Então tá aí. O trabalho do peso é justamente o gasto de energia. Por que gastou essa energia? Porque foi a força peso que fez isso. Foi a força peso que trouxe o bloquinho daqui para cá. Mas não tinha só o peso, tinha força normal também. Mas nesse caso a força normal vai realizar trabalho zero. Por quê? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Então a única força que realizou o trabalho foi o peso. Por isso que gastou a mesma quantidade. Então, meu querido amigo, energia potencial gravitacional você calcula mgh. Hzão, Hzinho, tanto faz. É igualzinho ao trabalho do peso. É isso. Essa é a teoria. Pode ser negativa? Pode. Depende de onde você escolhe o nível zero. Tá bom? A gente vai fazer exercício, a gente vai treinar escolher onde que é o zero, onde que é melhor escolher. Tá bom? Depois eu vou passar listas incríveis para você fazer desse assunto. Nossa, eu tenho uns exercícios muito legais. Tá bom? E você também tem exercícios muito legais na sua tarefa. Então, divirta-se. Divirta-se nas férias. Pessoal, falando em férias, antes de eu continuar aqui, você tem que descansar, viu? Eu vou descansar. Eu já estou pegando um trabalhinho para fazer aqui hoje. Eu já descobri que eu vou fazer um trabalho, que eu estou muito feliz. Mas eu vou descansar, lógico. Estamos todos precisando. Esse primeiro semestre foi o caramba, né? Você deve estar esgotadaço. Então não fica que nem debilóide estudando nas férias, que nem louco. Quero ler um livro. Ótimo. Vou ler um livro que vai cair lá na FUVEST, na Unesp, na Unicamp. Ótimo. Não precisa ficar assim totalmente à toa. Mas descansa, meu querido. Descansa, porque se você não descansar, cara, você vai fazer Enem provavelmente lá em janeiro. Você vai descansar quando? Nunca. Você não vai conseguir chegar em janeiro vivo, né, desse jeito. Então, tá bom? Vai descansando agora em julho, depois chega em outubro, descansa mais um pouquinho. Dezembro você dá uma descansadinha lá no Natal, não é? Tem que descansar, senão seu rendimento acaba e você
chega lá na porta do seu vestibular, arrebentado, chorando, estressado, acabado. Para que você estudou o ano inteiro se você não tem condição física e mental de fazer uma prova? Você está jogando o seu ano fora. Então, por favor, descanse. Tá? Então pega agora julho, ó, relaxa, relaxa, dorme pra cacete, né? Faz o que você quiser, não vai poder sair muito, né? Assiste um filme, faz alguma coisa de útil, mas relaxa, tá bom? Energia potencial elástica. Ô, gente, o que tem a ver? A palavra potencial significa armazenada. Elástica quer dizer que está ligado à mola. É. Então eu vou fazer aqui um desenho, ó, de uma parede e de um chão, mesma parede e o mesmo chão. E eu vou pegar um bloquinho e ligar a uma mola. Vou chamar de posição A. E aqui eu vou chamar de posição B. Eu vou fazer um terceiro desenho, que eu vou chamar de posição C. Por que eu estou fazendo 3 desenhos? Você já vai entender. Pessoal, aqui na posição B, eu chamo de mola no estado natural. Estado natural é sem deformação, tá bom? Sem deformação. Qual é o comprimento da mola? Ah, é 10 centímetros. Sem deformação, sem X. Lá no ponto A, por exemplo, pessoal, deixa eu fazer uma continha aqui para você compreender. Ó. Lá no ponto A, vamos supor que o X aqui, a deformação, foi de 20 centímetros. Daqui até aqui é 20 centímetros? É. E aqui, por exemplo, vamos supor que você tem daqui até aqui uma deformação de 10 centímetros. Tá bom? Seja na metade? Seja na metade, pode ser. Pode ser. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Pessoal, aqui eu vou ter velocidade 0 e eu vou soltar esse bloquinho aqui. Vamos supor, gente, que essa mola tenha uma constante elástica 1000. Estou inventando aqui um constante elástica. É uma propriedade da mola. Só para você ter uma ideia, gente, 1000 é uma constante elástica, essa mola é bem durinha. Tem molas mais duras do que essa, mas uma mola muito mole, que você olha para ela, né? Ela tem constante elástica 2, 5, extremamente mole a mola. Você não pode olhar para ela que ela deforma. 1000 já é uma mola. Aqueles elásticos de cabelo, se eu tivesse em sala de aula, eu já pedia um elástico de alguém, empresta esse elástico aí. E já jogava o elástico nos caras, essa é uma beleza, né? Tem mais ou menos uns 30, 40, 50 newton por metro. Elástico de cabelo. Então 1000 já é uma mola mais, né, mais difícil de você esticar e tal. Tá, o que acontece? Da mesma forma que aqui a energia potencial gravitacional, gente, tem o mesmo trabalho do peso, aqui também acontece isso. O trabalho da força elástica, olha lá, pessoal, o trabalho da força elástica, que é obtido kx² sobre 2, certo? Kx² sobre 2, eu vou te explicar por que o trabalho da força elástica, eu não expliquei isso ainda, né? Não expliquei. Por que é kx² sobre 2? Eu vou ter que explicar daqui a pouquinho e vou fazer isso, tá bom? Ele vai ser igual à energia potencial elástica. Pelo mesmo motivo que eu te expliquei aqui, ó. Pelo mesmo motivo, tá? Kx² sobre 2. O motivo aqui é o trabalho do peso, é justamente o gasto de energia. Aqui vai acontecer a mesmíssima coisa. Aqui na posição B, a mola está no seu estado natural. Se eu pegar esse bloquinho
e arrastá-lo até aqui, a posição A. Estou segurando o bloquinho, ó. Estou segurando. Se eu soltar, a mola vai levá-lo, né? Então eu vou desenhar aqui, pessoal, a força que atua sobre o bloquinho, chamado força elástica. Certo? Força elástica. Já já eu te explico isso aqui, você deve perguntar de onde ele tirou isso aqui. Já já. Aguenta só um pouquinho. Vamos fazer uma conta aqui? Vamos. Qual que é a energia aqui, pessoal, armazenada na mola? Vamos fazer a conta. Ó. O K, 1000. O X, daqui até aqui, 0,2. 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Essa conta aqui vai dar quanto, pessoal? Aqui fica 0,04. 0,04 vezes 1000 vai dar 40. Vai 20. Já fiz a conta. Eu tenho uma energia de 20 joules armazenada na mola aqui. Agora eu vou fazer a mesma conta aqui no ponto C. A distância daqui até aqui é 0,1. Pessoal, x é a deformação da mola, tá bom? Esse x que aparece nas fórmulas é a deformação da mola. O K é a constante da mola, a característica se ela é mais mole, se ela é mais dura. Vamos fazer nesse ponto C o cálculo da energia. Se eu pegasse esse bloquinho e trouxesse até C, eu daria qual energia para ele? Vamos calcular? Vamos. Vou fazer aqui de outra cor, ó. Vou fazer em azul. No ponto C, pessoal, energia potencial elástica. É a mesma mola, então eu vou escrever 1000 e o x aqui é 0,1. 0,1 ao quadrado dividido por 2. Vai dar quanto, pessoal? Vai dar 5. Certo? A energia aqui é 5. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Nesse ponto, onde eu estava segurando o bloquinho, a energia era 20, a energia armazenada. Aqui, se eu trouxesse o bloquinho até esse ponto, eu daria uma energia de 5 para ele. Energia armazenada. Então, presta atenção aqui, gente. Quando eu solto esse bloquinho e ele anda, parará, 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 até aqui, ele andou metade, não foi? Quanto que ele gastou de energia? Ele gastou 15. Por que 15? Porque ele tinha uma energia de 20 e agora ele tem uma energia de quanto? De 5. Igual aqui, ó. Ele tinha uma energia 200, agora ele tem 80. Ué, gastou 120. Ele tinha 20, agora aqui ele tem 5. Daqui até aqui, quanto que ele gastou? 15. Eu estou te mostrando uma coisa que eu estou te pedindo na lista número 12, que você vai receber semana que vem. Tá? A lista 12, ou essa semana. Você vai receber. Tem um exercício lá que eu sempre gosto de colocar para você não... Você pode até errar a primeira vez, mas é só uma vez que você vai errar. Que é isso aqui, ó. Se te perguntarem, pessoal, qual que é o trabalho da força elástica para vir daqui até aqui, esse trabalho vai ser a diferença das energias. Vai ser 15. O que eu quero que você não erre, pode até errar uma vez, mas só uma, é isso aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Se você chegar aqui e colocar direto essa formulinha, ó, o K é 1000. Qual que é o X aqui? Daqui até aqui, qual que foi o X? Não foi 0,1? Foi 0,1 ao quadrado. Quanto que vai dar essa conta? Vai dar igual essa, ó. 5 joules. E essa conta está totalmente errada. Por que está totalmente errada? Porque daqui para cá, o trabalho foi o gasto de energia, gente. E o gasto de energia foi de 15 e não de 5. Então, por favor, vestibulandos, por favor, jamais utilize essa fórmula para calcular o trabalho da força elástica quando for um deslocamento intermediário. O que eu chamo de deslocamento intermediário? De uma certa deformação para uma outra deformação. Então, quando que eu vou usar essa expressão? Quando for de uma certa deformação até o zero. De uma certa deformação até a deformação zero.
ou do zero até uma certa deformação. Aí você pode usar isso aqui. De uma deformação para outra, que eu chamo de deformação intermediária, não chegou até o zero, não partiu do zero. Usou, errou. Já estou te adiantando isso. Não use essa fórmula. Perguntou o trabalho da força elástica de A para C. Vou até escrever aqui. De A para C. De A para C é até o zero? Não é, então você não pode usar essa fórmula. Não use que você vai errar. Combinado? O que você tem que fazer? Calcula a energia que tinha aqui, calcula a energia que tinha aqui. Como é que calcula a energia? É igual ao trabalho, só que você faz a diferença das duas. Aqui tinha 20, agora aqui tem 5, então gastou 15. Esse é o trabalho da força elástica daqui até aqui. E não é desse jeito que calcula. Eu falo mais sobre essas diferenças de energia na apostila 3, a partir da aula 37, combinado? Aulas 37 e 38 lá em agosto, nesse mesmo local, tá bom? Porque em agosto ainda não voltou nada, viu, gente? Será que vai voltar em setembro? Não sabemos, não sabemos. Quanto mais você ficar quietinho na sua casa, mais cedo voltamos para a escola, viu? Não fica fazendo churrasquinho por aí, não. Ir nos shops, que não vai virar nada se você fizer isso. Fica lá quietinho, igual eu estou fazendo. Por isso que eu estou engordando. Olha lá, eu não faço nada, né? Gente, eu preciso te explicar, e eu vou fazer isso agora, Vou até apagar aqui para te explicar isso, viu? Como é que a gente calcula esse trabalho aqui, pessoal? Como é que calcula o trabalho da força elástica? É rápido, é rápido, é rápido. Como é que calcula? Escreva trabalho. Meu amigo, força elástica, de acordo com a lei de Hooke, é assim que a gente calcula, não é mesmo? Kx. Pois bem. E aí? Aí você coloca a força elástica aqui, você coloca o x aqui. Por que você está fazendo isso? Porque o K é uma constante. K é constante, então isso aqui chama função do primeiro grau. Se chama função do primeiro grau, olha lá, pessoal, você tem uma reta para essa função. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Aqui é o ponto 0, 0. O ponto 0, 0 ele existe. Se você fizer uma deformação zero, você vai ter uma força elástica zero, vice-versa. Aqui você tem uma certa deformação, aqui você tem uma certa força elástica. O que você aprendeu na última aula, pessoal? Como é que você calcula o trabalho de uma força variável? Você calcula, isso aqui é uma força variável, você calcula pela área. Então você vai calcular pela área. E essa figura será sempre um triângulo, porque a força começa do zero. Então, o trabalho da força elástica é base vezes altura sobre 2. Qual que é a base? X. Qual que é a altura? Kx. Portanto, trabalho da força elástica, Kx ao quadrado sobre 2. Então, foi daqui que veio essa expressão. Com um porém, qual que é o porém? Aqui também eu coloco mais ou menos. Aí você fala assim, por quê? Quando que é mais, quando que é menos? Vamos pensar? Gente, trabalho positivo é sempre a mesma história. A força vai ajudar o deslocamento. Trabalho negativo, a força vai atrapalhar o deslocamento. Esse 15 que eu acabei de calcular com você, que é o trabalho da força elástica indo de A para C, a diferença das energias, não é? Positivo ou negativo? Positivo, por quê? Porque se eu soltar esse bloquinho em A e ele for de A para C, o deslocamento é para lá. A força elástica também está para lá, ajudando o deslocamento 15 joules. Se eu pegar esse bloquinho, gente, e puxá-lo dessa deformação para essa deformação, aí a força elástica está para lá e o deslocamento está para cá. Aí vai ser menos 15 joules. Então, positivo ou negativo? Olha a situação. A força elástica está ajudando? Está ajudando o deslocamento. Positivo. A força elástica está atrapalhando? Trabalho negativo. Boa. Teoria completa. Nós temos alguns exercícios para fazer. Vamos fazer.